pela manhã. Mas, graças a Deus, temos um bom número aqui, e esse número relativo ao tamanho da igreja é um número que, obviamente, poderíamos e temos condições de fazer muita coisa e ajudar, obviamente, que as pessoas que ainda não têm conhecimento da graça de Jesus possam ter contato com a graça de Jesus, né? Nós podemos ser esses agentes do Senhor. Agora, falando sobre tudo isso, vou orar mais uma vez. Eu queria que a gente se despisse um pouco da gente mesmo, ou o máximo possível, né? Para que a gente focasse naquilo que Deus tem para nós essa manhã. Hoje tem muito mais a ver com compromisso do que basicamente informação. A gente já aprendeu muita coisa e hoje o foco maior é compromisso. O que eu vou fazer com o que eu tenho aprendido? Essa semana eu ouvi tantas histórias, ouvi várias pessoas narrando, dizendo acerca de que o que Deus tem feito na vida dela, pelo que tem aprendido, a necessidade que tem sentido mesmo de colocar em prática o que tem aprendido. E é isso mesmo, a gente não está aqui, como o Vinícius falou, né, como um fim. A gente vem para poder acumular gordura bíblica, gordura religiosa. Não, a gente vem para aprender, para exercitar, a gente vem para executar. A gente sai daqui para viver o que a gente tem aprendido aqui. Vamos orar mais uma vez. Ore, por favor, agora, você mesmo, você mesma, dizendo assim: Senhor, eu quero servir ao Senhor de verdade. Eu descobri a minha razão de viver, a minha missão. E a minha missão não sou eu mesmo. E a minha missão não é os meus benefícios. A minha missão é viver para o Senhor. É falar da tua graça para as pessoas. Ao invés de apenas receber a tua graça. Embora tenha recebido diariamente da graça do Senhor, eu quero passar isso adiante. Pai, realmente queremos mais uma vez dedicar ao Senhor esse tempo, mas também dedicar ao Senhor o restante da minha vida, para que possamos aqui, como igreja, viver a tua vontade, mas como indivíduo, como cristão, sendo igreja, além deste local, além deste momento, além das quatro paredes da igreja local, do prédio. Que o Senhor nos abençoe para que a gente, de fato, cada um aqui seja igreja fora daqui, no dia a dia, no cotidiano. Ao invés da gente estar atrapalhando ou criando bloqueio ao conhecimento do teu evangelho, possamos ser pontes, escadas, meios, links, para que as pessoas venham a conhecer a graça salvadora de Jesus Cristo. Nos abençoe, Pai, nos use para isso, por favor. E o que temos ainda para aprender no que diz respeito para colocar em prática e se comprometer agora, possamos fazê-lo com um coração alegre e animado. Por favor, nos abençoe. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, o meu desafio, certamente, né? Nosso desafio é trabalhar ainda com a nossa obrigação, aprender um pouco mais, hoje um pouco mais voltado a assumir compromissos. Isso aqui tem que nos dizer, essa imagem tem que nos dizer um pouco mais sobre o que a gente já tem sabido, sobre o que Jesus fala, de que toda autoridade Ele recebeu no céu e na terra, e nos mandou, dizendo: ide, fazer discípulos de todas as nações, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ide e fazei. Ide e fazei. 2 verbos apresentados aqui que diz respeito a gente sair da nossa região de conforto. E tem a ver com sair, óbvio. Tem a ver com movimento. Tem a ver com eu sair do meu contexto, muitas vezes. E fazer. Que é muitas das...
que a gente encontra muitas barreiras dentro do nosso coração. A gente sempre coloca uma desculpa para fazer discípulo. A gente sempre coloca uma razão que não é a que Jesus nos apresentou. Pense comigo. Jesus nos capacita. Jesus nos manda fazer. Por que não está sendo feito? O problema não está do lado de lá. Jesus chega a dizer, olha só, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, ou contra nós. Então ele diz até que as barreiras não existirão. Então, se não é uma questão, se o impedimento não vai ser Satanás, se o impedimento não é a nossa incapacidade, porque nós fomos capacitados, temos o Espírito Santo. E não é, obviamente, falta de ordem ou orientação. Então já temos tudo. Não fazemos discípulos, não plantamos igrejas, não fazemos missões do jeito que deveríamos fazer, por causa da gente. Nós é que somos o gargalo. Nós é que somos o problema. É aquela satisfação que o Roberto falou mais cedo, né, com a história dele. De, puxa vida, eu também posso sentir satisfação falando da graça, compartilhando a graça de Jesus. Essa experiência essa satisfação só tem quem fala da graça de Jesus. Ele percebe quão valioso, quão bom é. Porque isso também pode ser uma coisa, pode ser curtição. Uma única pessoa, eu tenho notícia, que fez isso com desgosto. Jonas, lembra da história de Jonas? Ele fez isso com total desgosto, porque sabia do tamanho da graça de Jesus. E ele tinha inimigos, e Deus falou, vai falar. A história de Jonas é, obviamente, um crescimento para a nossa vida no que diz respeito de que Deus vai cumprir com os propósitos dele. Ele quer nos usar. Ele quer usar você e a mim. Se eu digo não, ele vai querer usar outras pessoas. E eu vou perder, obviamente, eu vou ser desobediente, eu vou perder o galardão, vou perder a satisfação, vou perder a realização, a alegria do fazer. Mas os propósitos do Senhor, ao final, o propósito vai acontecer. Eu ou você, nós podemos ser ou agentes para que isso aconteça, ou também eu posso ser um dos agentes para demorar para que isso aconteça, que vai criar barreiras. A gente vai ver isso um pouco depois. Mas você entende isso aqui? Espero que você entenda. Jesus falando, toda autoridade foi dada a ele, né, no céu e na terra. Ide, portanto. O portanto tem a ver com a autoridade que Jesus tem. Jesus é cheio de autoridade. Cheio de autoridade. Ok? E aí ele falou para a gente ir e fazer discípulos de todas as nações. Ou de todos os lugares, que ele fala isso em Marcos também. Ok? Todos os cantos do mundo. Todos os cantos, inclusive da nossa nação. Da Índia, do Japão, de Portugal, onde nós temos missionários. Eles estão fazendo lá, devem fazer lá. Mas os daqui a gente tem que fazer também. Ok? Tá, joia? Levando em conta o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 19, ele falou assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A missão, ela é esclarecida com o que o apóstolo Paulo disse. Tudo faço por causa do Evangelho, com o objetivo de me tornar cooperador com ele. Eu e você já recebemos a ordem de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. E o apóstolo Paulo nos ensina que eu preciso ter uma atitude, um estilo de vida que cumpra com a tarefa de ser cooperador com o Evangelho. Mais uma vez, isso deveria estar grudado na nossa mente, lembrando de que
Eu tenho uma missão, por isso que a gente fala de missional, missionalidade. Então, ser missional ou viver em missão é um estilo de vida, por isso que a gente fala viver em missão. Eu e você temos que viver em missão. Eu e você temos que viver em missão. Não é uma coisa que a gente faz em um momento e outro momento não. Eu tenho que viver em missão. Eu estou dentro de casa com a minha família, essas 3 lindas mulheres. Se eu estou dentro de casa com a minha família, eu estou em missão. Seja cooperando com a missão delas, seja recebendo orientação, ajuda, para cooperar com a minha missão. Então, missional é um estilo de vida, que demonstra senso de oportunidade aguçado. As oportunidades existem, mas a gente, se desligar o radar, a gente não percebe. Hoje, mais cedo, a Grazi já até falou mesmo, né? A gente está mais sensível agora. Eu tenho percebido tanto de oportunidades que Deus tem nos dado, e logo depois a gente conversou. Deus sempre deu essas oportunidades. O problema é que a gente, por causa do radar desligado, a gente não percebe tanto, mas quando a gente fica com o radar ligado, e a gente percebe, essas oportunidades existem. Senso de oportunidade aguçado, olha só, para compartilhar o Evangelho. Então, senso de oportunidade aguçado e um engajamento proativo, quer dizer, é o ID de Jesus. A oportunidade existe, as pessoas que Deus quer alcançar, elas existem. Deus tem muita gente para salvar aqui no Gama, no DF, no Brasil, na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Ou não tem? Ou não tem? Tem. Então a gente precisa ter o senso ligado, a sensibilidade ligada, para que a gente faça engajamento proativo, a gente causar isso. Alguém falou isso hoje de manhã também, de causar. Foi Moisés. Causar a oportunidade. Gente, que impressionante. Que impressionante. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Para compartilhar o Evangelho de Cristo. Aqui é que mora, obviamente, aquela dificuldade, muitas vezes, das pessoas não imaginarem que o Evangelho de Cristo é a salvação pela graça de Jesus. E nós já sabemos isso, temos ouvido e temos anunciado, né? Temos falado isso de diversas maneiras. A ideia de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. E não eu, e não religião. Salvação pela graça. Salvação pela graça de Jesus Cristo. De graça, de graça, de graça, de graça. Não é religiosidade, é Jesus que me salvou. Com o contexto de quem devemos alcançar. Pronto. Tem a ver com o ID também. O engajamento proativo, sair da minha região de conforto. E ao encontro das pessoas. E não esperar que elas corram ao nosso encontro. E a gente, com o nosso linguajar crentez, evangeliquez, aquele nosso linguajar gospel, que as pessoas não entendem. Não, é no contexto das pessoas, com um linguajar que ela entenda da maneira que ela venha a entender. Ok? Tá bem. Quando o apóstolo Paulo mencionou que ele não queria ser barreira, ele queria ser cooperador, faz de tudo para cooperar com o Evangelho, ele, obviamente, está nos dizendo que há, obviamente, atitudes nossas que servem de barreiras para o Evangelho. Ao invés de muitos de nós sermos escadas para
passar essa barreira para a pessoa, obviamente, conhecer a graça de Jesus, muitos de nós somos o próprio muro, ou a própria barreira. Muitos cristãos e muitas igrejas têm sido obstáculo ao Evangelho. Se você já percebeu, o que eu estou falando agora são basicamente coisas que nós já vimos, ou pelo menos aqueles pontos altos, né? De frases ou alguma coisa que a gente pode dizer que é resumo do que a gente já tem trabalhado. Mas eu quero te dizer que tem muitos cristãos, muitas pessoas que querem, não é que querem, mas precisam ouvir da graça, e Deus quer alcançá-las, mas a gente começa a servir de impedimento para isso. Nós cristãos, nós que deveríamos ser aquele auxílio para que a pessoa veja a graça, que ela supere a barreira, mas nós aumentamos essa barreira, servimos como outro obstáculo, não é? Muitas igrejas são um obstáculo, que a pessoa precisa superar para poder encontrar a graça de Jesus. E a pessoa pensa, não quero, desse jeito eu não quero. De diversas maneiras as pessoas podem muitas vezes ser obstáculo. Uma delas, obviamente, é aquela estranheza que a pessoa sente de igreja ou de cristão. O cara vive às vezes no outro planeta, tem um jeito estranho, é esquisito. Ele é estranho mesmo, pessoa totalmente esquisita. Serve de obstáculo. Ao invés de ele ser diferente no sentido de piedade, de amor, de graça, a pessoa, ela não é diferente, ela é esquisita. Consequentemente, é uma barreira. Ou igrejas também, você sabe muito bem. Igrejas que as pessoas têm medo de entrar por conta da maneira, da forma de igreja. Nãos que a pessoa tem. Então, é engraçado. Onde está anunciando o evangelho da graça, a forma, ou as pessoas estão servindo muitas vezes de obstáculo, de barreira. Tem uma história triste. Tem uma pessoa que tem vindo à nossa igreja e tem entendido a possibilidade de alcançar ou encontrar algumas verdades que ela não tem e nunca teve. Ela diz isso. Eu estou animada. Mas sabe por que ela veio atrás disso? Embora já desencantada, desorientada, totalmente triste, sem esperança de encontrar uma igreja saudável, já rodou em algumas igrejas, mas uma pessoa da igreja deu um bom testemunho para ela. Ela viu a transformação dessa pessoa. Aí ela falou, por causa do testemunho dessa pessoa da sua igreja, eu queria ouvir um pouco do que você tem anunciado na sua igreja. Falou para mim isso. Aí a pessoa, desde que veio, não faltou mais à igreja, tem vindo. Mas semana passada, ela teve um encontro com alguém da igreja também. E ela falou para mim, no meio de semana, uma pessoa da sua igreja não quer o meu bem. Me botou numa cilada. Me falou uma coisa e eu fui verificar. E a minha verificação, pensando que era verdade, eu fiquei envergonhada. Porque a pessoa mentiu, me colocou numa situação que eu fiquei envergonhado. Aí eu falei, me fale quem é o nome dessa pessoa. Ela ficou de me falar. No princípio não queria falar, mas depois falou que vai falar. E também eu não insisti com isso, porque se eu tivesse ouvido, né, eu talvez não estivesse tão concentrado nas coisas que eu precisava ficar concentrado até para essa semana, esse final de semana. Gente, a pessoa está em... Claro, óbvio, já tinha falado e retornei a falar com essa senhora. Falei assim, olha, nós somos pecadores, todos na nossa igreja. Tem alguém que duvida disso? Ninguém duvida disso. E ela sabe disso, óbvio. Mas
Todos nós estamos em estágios diferentes de maturidade na nossa jornada cristã. Se você olha para uma pessoa, mas ela pode dizer que tem uma jornada grande aqui, mas às vezes a jornada dela não é de maturidade. Que bom que você foi atraída pela graça e pelo Evangelho de Jesus, porque a gente já conversou sobre isso, através do testemunho de uma pessoa. Mas não queira imaginar que você só vai encontrar pessoas com bom testemunho. Agora, gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Você pode servir de um meio de ajuda, de socorro, para que as pessoas alcancem a graça de Jesus, ou sejam alcançadas pela graça de Jesus, melhor dizendo. Mas a gente também pode ser a barreira. A barreira. A gente pode ser o entrave, o estorvo. O estorvo. Para que as pessoas entendam que só Jesus salva. Vou dizer uma coisa para você. Nós, que quando ajudamos, Deus fala que a gente vai receber galardão em algum momento. Vamos receber galardão. Presentes de Deus em algum momento, se ajudamos. Mas se impedimos, Deus também tem a maneira dele agir. Ou eu coopero, ou eu coopero. Se eu atrapalho, Deus também vai dar a nós a correspondência disso. Eu já vou para o céu. Você se entregou a vida para Jesus, já vai para o céu. Mas a nossa vida também tem a ver com ganhar ou perder algumas coisas. Quer receber talvez mais graça? Quer receber mais? Não é na desobediência que você vai encontrar essa graça. Veja só, estou falando graça. Não é por você obedecer que você passa a ser merecedor. Não. Pelo menos a vasilha está aberta para receber a graça do Senhor em tantas coisas. Mas na desobediência, que a Bíblia fala que até a alegria da salvação nos é tirada. Muitos cristãos e igrejas têm sido obstáculo ao Evangelho. E eu e você, como é que temos sido? Temos sido a escada ou a gente tem sido o próprio muro? Ou criado obstáculo com um muro que já existe? Já existe um muro enorme. Aqueles nãos que as pessoas têm para não aceitar a graça de Jesus. E a gente vai e coloca mais ainda. Ok. A ideia básica do ide, fazer discípulos é que nós devemos fazer acontecer, ou melhor, fazer discípulos de verdade. Semana passada a gente viu algumas coisas importantes. Já temos o conhecimento, mas a gente precisa, obviamente, de alguma atitude nossa que talvez você ainda não tenha tido, ou eu também. Mas aqui eu sou desafiado, né? E você também. Ao invés de só deixar de ser barreira para as pessoas encontrarem a graça de Jesus, eu também preciso ser proativo para que ela encontre a graça de Jesus. Não é só deixar de ser obstáculo. E você sabe que não pode ser obstáculo. Bom, mas se você não é obstáculo, então, a gente precisa ser a escada. A gente precisa ser o socorro, a ajuda para as pessoas. Ok? Como é que a gente de alguma maneira pode fazer isso? Primeiro a gente tem que ver os resultados, mesmo que eles ainda não existam. O que eu quero dizer com isso? Veja a graça de Jesus na pessoa. Você é feliz com Jesus? A satisfação que a gente tem ouvido falar de algumas pessoas. Testemunho do Vinícius há pouco tempo. Ou a história dele. Com choro ou sem choro. Testemunho piedoso.
como é que você enxerga as pessoas. Se a gente enxerga só o bebum, uma pessoa nos visitou aqui há alguns anos atrás e conheci o Vinícius. Desculpa, Vinícius. E conheci o Vinícius e viu o Vinícius. Viu aqui, ajudando, cooperando, trabalhando. E ele encostou em mim e falou: olha, eu sei agora que a graça de Deus é grande mesmo. Porque eu estou vendo o Vinícius diferente. Eu não conheci o Vinícius antes. Eu não conheci. E dou graças a Deus por não conhecer, porque o próprio Vinícius fala disso, né? E o Weber está balançando a cabeça dizendo que transformação real. Agora, olha, pensem comigo. A gente precisa olhar para as pessoas como Deus olha. Se a gente olhasse só para o Vinícius, com o problema que ele causava para a família, para a Jane, o estorvo na vida, ou o problema, ou a dificuldade, a gente ia mirar só no problema. A gente tem que olhar para as pessoas da maneira que Deus olha. A gente olha muitas vezes um bebum na rua, um pedinte, uma pessoa que está atrasada em várias coisas na vida. Se a gente olha só para aquilo, a gente não consegue sequer se mover para o que vem, para o que a gente deveria fazer. Por isso a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que antever os resultados finais. Ver Jesus na pessoa. Veja o quanto ela pode ser usada por Deus para alcançar outras pessoas que estão no mesmo jeito que ela hoje está. Então a gente tem que olhar para a pessoa olhando a graça de Jesus operando na vida da pessoa. Porque muitas vezes a gente só olha o problema. A pessoa é um problema, é um problema mesmo. E eu vejo alguns dos meus parentes, eu tenho dificuldade mesmo. Puxa vida. Mas eu preciso ver como Jesus vê. Imagina essa pessoa alcançada pela graça de Jesus. Daí sim, né? Eu não vou ficar mais parado. Eu não vou aceitar ficar quieto e parado, só vendo. Terceiro lugar, eu preciso criar condições favoráveis para fazer acontecer o discípulo de Jesus. Muitos de nós, você e eu, temos aquela grande, enorme dificuldade de criar condições favoráveis. Ou melhor, fazer agir para que as pessoas venham a encontrar-se com Jesus. Talvez você não consiga ler isso, você está longe, né? Mas eu vou ler para você. Você não terá resultados diferentes, falei isso semana passada, fazendo as coisas do mesmo jeito, ou conforme a maré da sua vida. As coisas já têm se encaminhado do mesmo jeito e na mesma direção, da mesma maneira. Se não houver mudança, se não houverem condições favoráveis que você pode estabelecer, nunca haverá resultados diferentes. É claro, eu falo isso para você que quer passar num concurso público. Você que quer passar numa prova de não sei das quantas. Você que quer ser um aluno muito mais, com resultados muito maiores na sua escola. Você que quer ter uma promoção no seu trabalho. A gente sempre fala isso. Mas isso tem tudo a ver também com criar, ou reagir para que a gente fale de Jesus para as pessoas. Criar condições favoráveis. Fazer do mesmo jeito. Não tem dado certo. Por isso que a gente falou de mudança de vida na semana passada, ou retrasada. Segundo lugar, se não há pecado e ajuda no objetivo de cooperar com o Evangelho, então nós devemos fazer. Deus pode usar de diversas maneiras criativas para alcançar as pessoas. Seja essa maneira. Se não há pecado, então, o que as pessoas vão dizer se eu fizer isso? Se eu for lá para o Conic à noite, para falar para as prostitutas que estão ali. Se as pessoas me virem,
Eu ali conversando com a prostituta, com um homossexual. É pecado? Não é pecado. O que é pecado é o seu, ou a minha, ou a nossa religiosidade. Que acha que a nossa aparência diante das pessoas é mais importante do que a missão que Deus tem nos encarregado. A gente olha mais para a religiosidade. Olha mais para a nossa imagem do que para a imagem de Jesus. Então, entre tantas coisas, eu estou falando aqui só uma. Em quarto lugar, neutralize os nãos. Você já tem abordado uma pessoa e ela fala não. O não por algum motivo. Não, puxa vida, eu não vou fazer isso não. Não. Você vai descobrindo quais são os nãos que as pessoas têm de ouvirem a graça de Jesus. Até mesmo fazer uma visita na igreja. Quantos nãos a pessoa tem? Então vai neutralizando os nãos. Ouça, a gente já falou a respeito disso. Quais são os nãos que as pessoas têm? Tenha fé. Talvez eu deveria começar primeiro, com tenha fé. Mas primeiro eu alistei aquilo que você talvez tenha imaginado ou pensado já. Não, isso não é fácil, ou então não quero fazer porque é difícil. Tenha fé, acredite que Deus quer alcançar aquelas pessoas que você já tem mirado. Ou não tem mirado, mas vai precisar mirar. Tenha fé, acredite na graça de Jesus Cristo, de te dar o que for necessário, palavras que vão tocar no coração da pessoa. Tenha fé. Preciso falar aqui da necessidade que temos de nós crescermos na mutualidade cristã. Falando de igreja. Quero dizer para você, presta atenção. Você não terá as suas necessidades espirituais supridas somente nos encontros do final de semana. Ok? Mas também, como a gente tem trabalhado na simplicidade de igreja, mas também não imaginamos que é saudável você ir para encontros de convívio cristão, de aprendizagem cristã, todos os dias na semana. Porque senão, realmente ficaremos apenas gordos. Ficaremos apenas com gordura. Por isso eu queria animar, estimular, dizer que para você, inclusive, olha só, obedecer a alguns dos mandamentos de Jesus, você tem que encontrar um grupo pequeno. Edificar uns aos outros. Você não faz isso no culto à noite de domingo, e nem no culto pela manhã. Alguns edificam, mas você mesmo, a quem você está edificando? Levar a carga uns dos outros. Você tem levado a carga dos seus irmãos? Você não consegue fazer isso no culto à noite. Vindo aqui igual você vai numa missa, ou ia numa missa. Amar uns aos outros, sujeitar-se uns aos outros, suportar uns aos outros. Presta atenção. Você não consegue obedecer a essa ordem no culto de final de semana. Uns conseguem, uma minoria, muito minoria. Nós precisamos de um grupo pequeno. E um grupo pequeno mais do que a sua família. Esses mandamentos de mutualidade precisam ser obedecidos. E é um bom momento, inclusive, para você levar pessoas que não conhecem a graça de Jesus para compartilhar de um café com você, com esse grupo pequeno. Hoje a Fernanda agradeceu pelos grupos pequenos.
Nós todos deveríamos estar envolvidos em um grupo pequeno. Não adianta dar a sua desculpa. Eu não vou aceitar essa desculpa. Não vou aceitar. Fale com Deus sobre isso. De não participar num grupo pequeno. É claro que muitas vezes você pode pensar assim: eu já tenho o que vão conceder ali. Porque quem vai ministrar lá não é o pastor que vai fazer o desafio. Você pode alegar isso. Mas grupo pequeno não tem a ver com só receber. Amar uns aos outros, levar a carga uns dos outros, edificar uns aos outros. Entre tantos outros, eu coloquei só uns aqui. Sujeitar uns aos outros. Assim, olha, isso aqui é só parte. Num grupo pequeno você pode exercer isso com mais qualidade ou com qualidade. Grupo pequeno. E vou dizer uma coisa que é importante para você. Você que é de igreja há bastante tempo. Participar de um grupo pequeno faz com que a liderança da igreja, no final de semana, no domingo, tenha mais tempo de gastar com as pessoas que estão chegando, que são novas na igreja, ou que estão nos visitando pela primeira vez. Porque o seu problema, a sua dificuldade, ou qualquer coisa que você quer e sente necessidade de compartilhar com um grupo, ou com uma pessoa, você compartilharia com um grupo pequeno. Mas não fazendo e não tendo, você certamente quer fazer isso com alguém. E vai querer ocupar alguma pessoa, que talvez vai se ocupar com você. Mas essa pessoa quer se ocupar com aqueles que ainda não conhecem a graça que você já conhece, a salvação que você já conhece. Ao invés de você, então, ficar de mimimi, de fazer beicinho para chorar, execute. Você já tem muito mais do que você imagina, que você pode abençoar as pessoas. Verdade. Não tem nenhum grupo pequeno que eu me identifique. Você tem a liberdade de criar um grupo pequeno, com pessoas que se identifiquem com a história ou a direção que você entende que seria melhor. Porque talvez tenha gente também dessa maneira igual a você. Então não tem uma razão para a gente não participar de um grupo pequeno. Ok? Tudo bem? Não, eu sei que não está tudo bem. Mas é obrigação nossa cumprir esses mandamentos. A gente pode ajudar mais. Precisamos, de fato, ser uma igreja simples. Mas simplicidade não quer dizer uma igreja desinteressada ou inativa. Pensa nisso. Vou reforçar aqui. Nós precisamos ser uma igreja simples. Tirar o máximo possível daquilo que é religiosidade, para que a graça de Jesus fique evidenciada sempre. Que o corpo de Cristo, nós, o amor fraternal, a unidade cristã, se evidencie. O mundo de hoje exige simplicidade. A geração que a gente quer alcançar exige simplicidade. A página, a gente pode dizer, o portal mais acessado na internet, quase ninguém hoje vive sem acessar a internet, coisa parecida, é o Google.
Tem coisa mais simples do que a página do Google? Fala para mim. Fala para mim. Os celulares hoje, presta atenção, os mais cobiçados, que as pessoas mais querem, tem um botão. Por que a gente vai encher de tralha a vida das pessoas com a nossa igreja? E nós. Precisamos ser uma igreja simples. Mas simplicidade não quer dizer desinteressada ou inativa. E vou apontar algumas coisas aqui para você. Menos coisas para fazer, quer dizer, mais simples, deve significar qualidade na execução. Me entendam, gente. Se nós temos um encontro domingo, como igreja, domingo à noite, domingo de manhã, é claro que a gente pode nos reunirmos com mais qualidade. Faça 5 coisas ao mesmo tempo para você ver. É bem provável que você vai fazer uma média, vai fazer 5 coisas mais ou menos. Mas ao invés de fazer tanta coisa, faça 1 ou 2. Se você estiver acostumado com a média, vai fazer 2 porcarias. Mas se você não estiver mais acostumado com a média, vai fazer 2 coisas excelentes. Ou 1 coisa excelente. Então, precisamos ser uma igreja simples, mas ser simples deve significar fazer com qualidade. Fazer com qualidade. Eu já falei aqui, vou repetir. Se algo que a gente vai fazer não merece ser bem feito, é porque aquilo não merece ser feito. Então vamos fazer bem feito. Discorda de mim? Faça uma comida ruim para você ver. A comida, todo mundo tem uma relação clara com comida, né? Façam, você que gosta de fazer comida. Tem gente que gosta de fazer comida. Por quê? Porque gosta de que as pessoas apreciem a comida que ela faz. Gosta de fazer e curte muito, sabe o quê? As pessoas gostarem daquela comida. Vai ter gente que não gosta de fazer comida. Perde os mesmos ingredientes. Gasta o mesmo tempo. E não alcança o objetivo que deveria alcançar. Não é verdade? Você vai gastar os mesmos elementos. Uma pessoa que faz bem feito e a pessoa que faz mal feito. Temos ali, aí tem aquela pessoa que vai fazer bem feito, usando os mesmos ingredientes. E a outra pessoa vai fazer mal feito. Vai perder tempo. Vai perder os ingredientes. Mas não vai alcançar o mesmo objetivo. É alguém que vai comer e falar, não está legal, me arruma uma Coca-Cola aí. Tem pimenta? Pimenta e Coca-Cola? Não estou falando que pimenta sempre, né? É para cobrir. O objetivo que a gente precisa entender, né? Tem que ser alcançado. Por isso a gente pode fazer menos e fazer melhor. Tudo bem? Segundo lugar, precisamos ser uma igreja simples, mas simplicidade não quer dizer desinteressada ou inativa. A outra verdade tem a ver com menos coisas a fazer. Deve significar qualidade nos objetivos. A gente tem que ter um sentido para fazer aquilo. Objetivos nobres. Não estou falando, olha só, a gente pode, certamente, a gente já viveu isso um tempo na igreja, fazer coisas pelas coisas. Vamos fazer um encontro, por quê? Porque está na hora de fazer o encontro. Seja acampamento, seja casais, seja o que for. Porque há uma exigência de fazer aquilo com regularidade.
fazer as coisas com qualidade nos objetivos é não entretenimento evangélico, não passatempo evangélico. Porque tanto para entretenimento, que não tem a ver com pecado, como passatempo, que não tem a ver com pecado, a sociedade tem coisa melhor. E nós não fomos chamados, não somos vocacionados para entreter as pessoas. Muitas pessoas acham isso. Então, qualidade nos objetivos. Por que vamos fazer o que queremos fazer? Seja o que for. Escola dominical, culto de manhã, culto à noite, encontro, rede social, seja o que for. Tem que ter um objetivo nobre e não ocupação da gente. Por fim, menos coisas, igreja simples, deve significar qualidade na participação de todo mundo. Por que eu faltaria a algum culto na igreja? Pergunte para mim. Você vai ter aquela resposta. Faltaria se houvesse de fato uma real necessidade e não uma desculpa. Um dos piores costumes é faltar aos encontros da igreja. A pessoa muitas vezes tem vício disso. Vou falar uma coisa aqui que também eu acho que vai ajudar. Nem todo aquele que se reúne como igreja assiduamente, nem todo aquele que se encontra assiduamente como igreja, nem todo aquele que se reúne assiduamente é maduro. Nem todo aquele que gosta de ir para a igreja constantemente, nem todo aquele é maduro. Mas eu não conheço cristão maduro. Pode existir, não conheço. Eu não conheço cristão maduro que tenha o costume de faltar aos cultos. Se você conhece, me fala. Eu preciso conhecer essa joia, esse diamante. Nem todo mundo que vai à igreja constantemente é maduro, é madura. Mas aqueles que faltam à igreja porque têm outras prioridades, eu desconheço um que é maduro. Verdade. Eu desconheço. Pessoa que tem um compromisso, aí vou faltar para a igreja. Qual compromisso? Vou limpar a casa. Hoje é o dia que eu tirei para fazer E podia fazer isso em qualquer outro momento. É só questão de prioridade. É só questão de prioridade. Qualidade na participação de todos, de todos. Talvez, a pessoa não vá à igreja, não tem o costume, não quer ir, porque aquilo não está chamando a atenção dele. Por algum motivo. Mas geralmente é questão da pessoa. Ela que inventa ou estabeleceu uma razão para não ir. Não gosto de fulano. Não gosto de cicrano que também vai. Não gosto do jeito que o pastor fala. É muito fundamentalista, muito. Procura uma igreja para você ir, para você não faltar então, minha querida. Meu querido. Teve uma pessoa que fez isso esses dias aqui na igreja. E até alegou um negócio que depois eu converso na igreja sobre isso. Fiquei triste, porque não é uma razão verdadeira. Mas a pessoa já está montada no cavalinho de cimento dela. Mas olha,
nem católico falta a missa. Macumbeiro não deixa de ir no centro. E nós temos muito mais a oferecer, damos muito mais importância ao que é o culto, a palavra. O que eu faltaria? Sabe aqueles botequeiros? O cara não deixa de ir no boteco. Final de semana, o cara pode trabalhar de segunda a sábado. Domingo ele vai no boteco, que é a igreja dele. Sabe por que você falta à igreja ou quer faltar à igreja? É imaturidade, meu querido. Não é outra coisa. É porque você tem outra prioridade. Ou você não consegue enxergar o valor da igreja. Não consegue. E quem não consegue enxergar o valor da reunião da igreja é imaturo. Não pense o inverso. Não pense que o Moisés é imaturo, porque todo domingo está na igreja. Você que não está, que está perdendo, não abriu os olhos ainda. Estou te encorajando, eu sei que você tem vindo. A questão é de prioridade, somente, né? Tem a ver com o anterior, qualidade na participação, mas tem a ver com a qualidade na atenção. Por que eu venho? Ontem a Ana Luísa foi numa palestra. Sei lá, a partir de que horas, Ana? 13h. Até 6h30. Ela falou que não perdeu nada, não piscou o olho, porque sabia que era extremamente importante. Algo que foi feito, claro, com capricho, com cuidado. Mas isso aí tem a ver com o meu benefício. Por que eu não vou dar atenção? Quando ela soube do preço, que para ela foi de graça, mas o custo, a gente não teria esse dinheiro para pagar para isso. O que eu vou perder? Tem tudo a ver com a nossa participação e atenção. Tudo a ver. Tudo a ver. Para a gente ir embora hoje, eu queria que a gente fizesse alguns compromissos. Primeiro compromisso. Você. Preciso amar a minha igreja incondicionalmente. E amar as pessoas que forem entrando na igreja também de forma incondicional. O amor que nós temos uns pelos outros é que vai atrair as outras pessoas. O que Jesus falou? Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Amor incondicional. Você sabe o que é amor incondicional? É um amor que não estabelece condições para amar. É chato fulano, é chato o grupo, é chato a igreja, é chato. Ame mesmo assim. Você está achando isso impossível para a sua vida? Deus não te deu essa graça ainda? Vai para uma igreja que você consiga amar incondicionalmente. Você precisa amar a igreja incondicionalmente. Se Jesus te amou, que você obviamente é um problema para Jesus, igual eu sou, por que você não pode se esforçar em amar incondicionalmente? Segundo compromisso, oração. Tem uma coisa que eu tenho percebido, que a gente tem crescido aqui na igreja, é a abertura de falar das nossas necessidades. O Zap ajudou bastante isso, e tem ajudado isso, o WhatsApp. Mas os grupos pequenos vão ajudar mais ainda. Domingo pela manhã. Gente, que bom. A gente tem tido mais contato, aproveitando, seja da tecnologia ou de qualquer outra coisa, que Deus tem nos dado para a gente orar mais uns pelos outros.
oração. Vou, a partir de hoje, orar pelos meus irmãos, porque eles também estão na mesma missão que eu estou. Talvez esteja com a mesma dificuldade que eu estou tendo agora. Mas é bom você saber que tem gente orando por você também. Terceiro compromisso, prioridade. Prioridade. Vou colocar a igreja, as responsabilidades que eu tenho, à frente daquelas que são apenas pessoais. Lembra o que Jesus falou? Quando alguém chegou para ele, mas meu pai morreu. Tenho que sepultar o meu pai. Aí Jesus falou o quê? Lembra lá? Deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Ele vai e anuncia o reino, a graça, o evangelho. Por que a gente fica querendo enterrar morto? Ao invés de estabelecer a prioridade do reino, daquele que está vivo e dá vida. Prioridade. Ah, mas prioridade além da minha família? Não, nunca falei isso. Nunca falei isso e nem vou falar. A sua família, óbvio, é a prioridade que você tem para falar da graça de Jesus nesse sentido. Não estou falando familiares, tá bem? Estou falando dentro de casa mesmo. Seus filhos, seus pais. Mas isso está inserido na igreja. Quando eu ajudo a minha esposa, sou ajudado por ela, eu estou cooperando com a igreja. Estou desafiando ou sendo desafiado. E sou lapidado e sou ajudado pela minha família. Para, obviamente, ser um pastor melhor, para ser um cristão melhor. Prioridade. Quarto, assiduidade. Às vezes você pode priorizar, mas não é tão assíduo. Está ali, é minha prioridade. Mas eu tenho boas razões para não ser assíduo. Assiduidade. Ser uma pessoa que participa de verdade. Prioridade tem a ver com você pensar a semana inteira, os dias todos, como que você pode ajudar também. Aqui assiduidade tem a ver com frequentar. Grupo pequeno, vou frequentar. Frequentar, qual o problema? Uma vez por semana, no meio da semana, uma vez. E uma vez no domingo? Eu não acho muito. Eu não acho absolutamente. Olha a sua agenda num total. Gasta 2 horas no domingo e 2 horas no meio de semana. Para estar com pessoas. Você tem muito mais tempo, certamente. Pensa no geral. E por fim, missionalidade. Alcançar o próximo. Eu preciso alcançar as pessoas que Deus quer que eu alcance. Essa é a minha missão. Ide por todo mundo. Eu gostaria de que a gente fizesse uma declaração e assinasse embaixo. Talvez até fazendo um furo assim, né? No dedo, né? Passar o sangue, e aí pegar o sangue e assinar com sangue, assim. A tinta seria o sangue, né? Abisaí Nunes de com sangue, assim. Eu gostaria. E depois eu ia lembrar, né? Cada um, né? Mas quem bexiga sou eu? Quem peste sou eu para fazer um negócio desse? Mas eu queria, obviamente, que você pensasse na possibilidade de fazer esses compromissos diante de Deus agora. Senhor, eu me comprometo a amar incondicionalmente meus irmãos. Senhor, eu me comprometo a orar por meus irmãos. Estão na mesma pegada e na mesma jornada que eu. Senhor, eu me comprometo a priorizar o reino do Senhor. Pai,
me comprometo a ser assíduo, com qualidade, nos encontros que a igreja estabelece. Me comprometo a ser missional. Vamos fechar os olhos, vamos terminar com essa oração. Coloque-se diante de Deus agora e, obviamente, fale com Ele acerca disso. Amor incondicional. Faça uma declaração para Deus. Deus está te ouvindo. Faça uma declaração para Deus a respeito de oração, orar uns pelos outros. Faça uma declaração de prioridade. O reino do Senhor, à frente, acima. Faça uma declaração para o Senhor acerca de assiduidade. Declare para o Senhor algo a respeito de missionalidade. Pai eterno, já falamos aqui aquilo que nosso coração se compromete. Mas sabemos que precisamos da Tua graça para isso, Senhor. Causa em nós o que for necessário. A crise que for necessária, para que eu enxergue o Senhor da maneira que o Senhor quer que eu enxergue. Estenda a mão do Senhor sobre nossa vida e nos faça mais voltados à missão do Senhor. Nos ajuda, Pai, como aqueles primeiros cristãos, como devemos, na verdade, ser, os exemplos que temos, até mesmo de pessoas tão próximas da gente. Nos ajuda, por favor. Obrigado por esta manhã que o Senhor nos chama a atenção para sermos uma igreja de verdade. Uma igreja sem religiosidade, mas com tremendo interesse de ser missional. Nos ajuda, todos aqui, por favor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que sofreu a nossa morte, aquele que pagou para que a gente tivesse vida, aquele que morreu para que a gente tivesse vida, aquele que pagou pelos nossos pecados para nos colocar no céu. No nome dele e com a ajuda dele é que pedimos todas essas coisas para o Senhor. Amém. Ok.